Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha nesta noite ou na noite desse dia, pelo canal do YouTube da nossa igreja, em sua casa ou onde você estiver, eu quero saudá-lo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos conduz em uma promessa muito preciosa. O Salmo 23, versículo 6, diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. De certo, diariamente nós temos sido alvos da bondade e da misericórdia do Senhor, bondade esta que nos permite nos achegarmos à casa de Deus na noite deste dia, e misericórdia esta que já se renovou na manhã deste dia, ao longo de todo este dia, e que é a causa de nós não sermos consumidos. Quero, portanto, convidar a você, mesmo aí no ambiente do seu lar, a que você se junte aos demais componentes da sua família, mesmo que você esteja sozinho, mas que você realmente possa dedicar desse tempo para cultuar ao Senhor, expressar de todo o seu coração a gratidão e o louvor àquele que é de fato merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor que é prestado ao Senhor. Este culto, ele é dedicado único e exclusivamente, exatamente ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e certamente mediado na mediação e sob a iluminação e orientação do Espírito Santo que em nós habita. Portanto, acomode-se aí no ambiente do seu lar, para que você realmente possa se concentrar, evitar toda e qualquer distração, para que este momento seja um momento oportuno de entrarmos na presença de Deus e podermos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Convido a você a se unir a nós na noite desse dia, aqueles que aqui estão na casa do Senhor nesse momento, e você que está aí na sua casa, mas juntos em um só espírito, nós podemos e devemos de fato adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero então convidá-los a que você possa abrir a santa palavra de Deus, o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 4, João 4, verso 23 e 24. João capítulo 4, versos 23 e 24. Assim nos diz a palavra de Deus: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero convidá-lo a que você possa fechar os seus olhos. Nós vamos nesse instante falar com o nosso Deus, pedir do Senhor a direção para este momento de culto prestado em adoração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça e de bondade, na Tua casa nos encontramos, ó Deus, e muitos dos nossos irmãos em seus respectivos lares. Estamos unidos em um só Espírito, para dedicar exatamente aquilo que somente a Ti pertence, ó Pai. Louvor, um culto, uma adoração. Rogamos que o Senhor possa abençoar a cada vida, abençoar a cada família, abençoar cada filho, cada filha Tua, ó Deus, na noite desse dia, ao longo de toda a semana, ó Deus. Nos sustenta, ó Pai, nos sustenta com Teu amor, nos sustenta com a Tua graça, dá-nos da Tua direção, ó Deus, que nessa noite nós possamos ler a Tua palavra, aprender mais o Senhor, sermos instruídos, encorajados, edificados e fortalecidos pela Tua palavra. E na ação do Espírito Santo, ó Deus, nós rogamos que o Senhor possa conduzir todos os atos deste culto e que se constitua tão somente para a glória, louvor e engrandecimento do Teu santo nome. Nós oramos gratos, ó Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, Teu Filho amado, hoje, para todos sempre. Amém.
Nesse instante nós vamos entoar um dos nossos hinos, o hino de número 14. É o hino intitulado Louvor, bem apropriado para este momento. Em sua casa, com alegria, com júbilo, tribute louvores ao nosso Deus por meio deste hino. Quero convidar o diácono Isaac, que nos acompanha também nesta noite, para que possa conduzir a amada igreja no momento em que estaremos entoando este hino ao Senhor. Hino de número 14, intitulado Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós e salvos pela cruz, sim conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Nesse momento somos convidados a fazermos a nossa oração de confissão de pecados, momento no qual fazemos nosso exame introspectivo, aquilo que temos feito, que fizemos ao longo do dia, que foi de encontro à palavra de Deus, de encontro aos princípios ensinados na palavra de Deus. Que você possa fazer isso nesse momento e também fazer sua oração de confissão de pecados, porque assim diz a palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus é justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Vou ler agora, nesse momento, lá no livro de Isaías, capítulo 1, os versos 18 a 20. Assim diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Oremos alguns minutos, uma oração de confissão de pecados, de exame introspectivo, e após alguns minutos farei uma oração audível.
nosso Deus, nosso eterno Pai, somos gratos por esta oportunidade que temos de Te louvar, de prestar culto a Ti, mesmo em nossos lares, e mesmo com a igreja, com poucas pessoas aqui no templo, mas somos gratos, Pai, por estarmos aqui e estarmos prestando culto a Ti, que só a Ti é devido, Deus. Que nesse momento queremos te pedir perdão pelos pecados cometidos e na certeza que Tu és poderoso, fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as iniquidades, Pai. Que possamos ter discernimento e saber andar nos Teus caminhos, ler a Tua palavra e colocar em prática aquilo que temos lido na Tua palavra, Deus. Nos ajuda a sempre confessarmos nossos pecados a Ti, nos arrependermos, procurarmos andarmos nos Teus caminhos corretamente, Deus. Abençoa a cada um que chega a Ti nesse momento com essa intenção, possamos fazer isso com humildade, com honestidade, com sabedoria. Tu possas abençoar as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus eu Te oro e Te agradeço, hoje para todos sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versos 1 a 13, vamos fazer uma leitura alternada. Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versos 1 a 13, leitura alternada. Farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Eu lerei o primeiro e baixarei aqui minha voz e os irmãos lerão aí em seus lares. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém. Que o Senhor nos dê o entendimento de sua palavra. Vamos ter o nosso momento de cânticos espirituais. Convido agora o Ministério de Louvor e Adoração para esse momento de cânticos. Meus irmãos, há um cântico cujo nós cantamos na igreja, onde a letra diz: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Vamos dizer isso, vamos louvar ao Senhor através da letra de um outro cântico, onde também diz isso, que somente o Senhor nosso Deus é digno de receber de cada um de nós o verdadeiro louvor. Domínio
louvor. Deu a sua vida, pois nos amou. Ele sim nos ama, já nos libertou. Soberano sobre tudo, sobre todos o Senhor. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Digno é o Cordeiro, digno de louvor. Deu a sua vida, pois nos amou. Fez de nós um povo ungido para Deus, rei de sacerdócio para o seu louvor. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus também reine nas nossas vidas. Ele é o Rei das nações, o Rei do mundo, tudo está ao controle dele. Então permitamos verdadeiramente que o Senhor reine nos nossos corações, nas nossas vidas. Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. No início, sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Hosana nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas.
nós, infelizmente, não estamos podendo vir à casa do Senhor como gostaríamos, mas temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Enquanto nós não podemos vir à casa do Senhor, que nós possamos, nos nossos lares, sentir a presença do Senhor. Não apenas em um momento como este de pandemia, mas também quando tudo isso passar, nós possamos sentir o Senhor nos nossos lares, da mesma forma que sentimos a presença do Senhor na nossa igreja, nas nossas igrejas. Então, que através da letra deste cântico de logo mais, possamos pedir, permitir, sentir a presença do Senhor nas nossas casas. Se faz presente aqui. Acalma as tempestades, se faz presente aqui, Senhor, teu povo ama-te. Preciso de ti, ó Senhor, como eu preciso de ti. Por ti, mais do que eu guardo, espera pelo romper da manhã. E nada poderá nos separar desse amor, porque espero em ti, porque confio em ti, se faz presente aqui. Com teu soprar move montanhas e mares, com levantar de tuas mãos acalma as tempestades, se faz presente aqui, Senhor, teu povo ama-te. Minha alma anseia por ti, mais do que eu aguardo, espera pelo romper da manhã. E nada poderá nos separar desse amor, porque espero em ti, porque confio em ti, se faz presente aqui. Preciso de ti, ó Senhor, como eu preciso de ti. Preciso de ti, ó Senhor, como eu preciso de ti. Minha alma anseia por ti, mais do que eu guardo, espera pelo romper da manhã.
amor, porque espero em ti, porque confio em ti. Minha alma anseia por ti, mas em quem eu guardo espera pelo romper da manhã. E nada poderá nos separar desse amor, porque espero em ti, porque confio em ti, se faz presente aqui. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos nesse instante meditar na palavra do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos aquilo que está posto no livro dos Salmos, Salmo 119, no versículo de número 11. Salmo 119, verso 11, onde o salmista ele expressa algo muito importante, porque ele diz que ele guarda em seu coração algo que é precioso, e ele guarda exatamente com um propósito, e que deve ser de fato o propósito de todo verdadeiro cristão. O salmista ele vai dizer exatamente, ou expressar esta verdade, quando ele diz, Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras, ou seja, a palavra de Deus. Com que propósito? Para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em outras traduções está posto, guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Meus irmãos, diante de dias tão difíceis em que nós estamos enfrentando, em que nós temos certamente experimentado, diante dos dramas da vida, diante de tantas pressões que o cristão sofre, em meio a uma sociedade realmente que caminha cada vez mais distantes da lei do Senhor, de serem submissos aos princípios da palavra de Deus, é necessário, extremamente necessário, que nós tenhamos uma bússola, que nós tenhamos um norte, que nós tenhamos uma rota, que nós tenhamos uma direção. E a palavra de Deus, esse meio de graça tão precioso que Deus nos forneceu, é exatamente este meio de graça, esta ferramenta que nos põe como que placas, para que possa realmente nos guiar, para que possa nos ajudar, para que possa realmente nos fortalecer, a que venhamos certamente triunfar sobre as adversidades dessa vida, sobre as tentações e sobre um dos grandes males que tem cercado certamente a humanidade, e se inclui certamente aos cristãos, e esse mal não é tanto o aspecto moral, mas por uma situação emocional interior e que tem se intensificado na mente e no coração de muitos, que é certamente a ansiedade. Esses dias difíceis, muitas pessoas estão realmente apreensivas, ansiosas, e a palavra de Deus, ela é para nós como que uma receita, como que o remédio, como que a vacina, como que um lenitivo para os dias maus que nós estamos enfrentando e que certamente ainda haveremos de enfrentar. Neste versículo em apreço, há pelo menos 3 recomendações que eu gostaria de considerar brevemente com você na noite desse dia e nessa oportunidade. Em primeiro lugar, o salmista ele entende que para que ele e nós possamos certamente gozar de uma saúde espiritual plenamente saudável, nós precisamos guardar, reter em nós aquilo que é precioso, aquilo que é indispensável e que é exatamente a palavra de Deus. Por isso ele diz, guardo a palavra no coração. A interiorização da palavra de Deus, irmãos, quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, em nossas vidas, nós sabemos que ela certamente é a melhor arma para que nós possamos triunfar sobre as ciladas do inimigo. Lemos um texto aqui na leitura alternada que mostra exatamente isso, que Jesus triunfou sobre a tentação exatamente pelo conhecimento da palavra de Deus.
pela obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus certamente é a melhor receita para nós encararmos os dramas e as adversidades comuns à vida de todos nós. Ela é a melhor vacina para nós abrigarmos certamente ânimo, refrigério ao nosso coração, diante de um cenário de tantas incertezas, diante de um cenário de tantas desconfianças. Nessa hora, é extremamente necessário trazer à memória aquilo que pode certamente nos dar uma viva esperança. E aquilo que nos dá certamente uma viva esperança e que certamente podemos abrigar no nosso coração, está posto exatamente nas promessas contidas na palavra do Senhor. Em tempos, irmãos, de acesso a tantas informações, e lamentavelmente muitas dessas informações canalizam a manipulação de informações que são infundáveis, nós precisamos ter da parte do Senhor a sabedoria para acessar o que se fundamenta na verdade da palavra de Deus. O ideal seria, certamente, irmãos, que toda a mídia, seja ela pela plataforma do rádio, da TV, ou seja pelas vias da internet, redes sociais, ou o que seja, o ideal é que todas elas realmente fossem totalmente comprometidas com a verdade, que fossem comprometidas certamente com o bem público, com informações puras, cristalinas, com informações transparentes, que apresentassem certamente uma realidade dos fatos, sem segundas intenções. Contudo, irmãos, infelizmente o que nós temos certamente presenciado é que há segmentos, não somente da imprensa, mas da população como um todo, que parece-nos que tem prazer de noticiar notícias com viés ideológicos partidários e que tem levado muitos a absorver aquilo que em sua essência não é plenamente verdadeiro. Tem surgido muitas vozes, tem surgido muitos ruídos, tem surgido muitas falas desarmonizadas e nós devemos ter muito cuidado com esse terreno. Já há muito tempo nós estamos diante de quadros que são quadros certamente alarmantes, quadros alarmantes dos mais diversificados campos do nosso país, cenários que certamente nos preocupam, e o cristão precisa realmente estar comprometido a divulgar, a compartilhar tão somente aquilo que é puramente e totalmente verdadeiro, aquilo que edifica e não aquilo que causa divisões ou desavenças, aquilo que certamente pode canalizar bênção na vida dos irmãos e não aquilo que causa uma desunião, um desconforto ou separações. Portanto, irmãos, olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que o verdadeiro cristão, ele precisa ser comprometido com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é amável, com aquilo que é puro, com aquilo que traz paz e não conflito, com aquilo que traz refrigério e não contendas, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é tão somente verdadeiro. Portanto, é extremamente necessário nós ambientarmos em nossa mente, por meio de filtros mentais e abrigar exatamente apenas aquilo que convém a santos. Sendo assim, o compromisso do cristão deve ser guardar e propagar para todos os conflitos do ser humano exatamente as verdades contidas na palavra de Deus, e ser comprometido e afeiçoado somente com aquilo que é verdadeiro. A palavra de Deus, dentro da recomendação do salmista, ela precisa integrar o nosso ser por completo. A mente e o coração precisam diariamente, constantemente, ser abastecidos pelo combustível totalmente indispensável daquilo que a palavra de Deus norteia a nossa vida. Por isso o salmista inicia esse precioso versículo indicando aquilo que ele armazena na sua mente, no seu coração, e que o leva a contemplar e a experimentar a verdadeira saúde espiritual, a palavra de Deus. O que de melhor podemos guardar na mente e no coração, sem dúvida, irmãos, é o tesouro precioso, valioso da palavra de Deus. O salmista entende isso, por isso ele tem cuidado de guardar no coração a melhor coisa, que é a palavra do Senhor. Guardo no coração as tuas palavras.
Isso nos leva à segunda recomendação posta pelo salmista aqui nesse versículo precioso. Primeiro vemos que ele guarda certamente a melhor coisa, que é a palavra de Deus. Mas em segundo lugar nós podemos observar que ele guarda exatamente a melhor coisa no melhor lugar. Ou seja, ele guarda a palavra de Deus em seu coração. O verso diz: guardo no coração as tuas palavras. O coração é a sede dos desejos. O coração é o terreno onde nós devemos realmente policiar a todo instante. E é interessante perceber isso, porque em outras passagens bíblicas, especialmente também no livro de Provérbios, especificamente lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, o autor deste livro nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que certamente fluem as fontes que são produzidos todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Por isso a importância de nós sabermos e entendermos a necessidade de guardar a palavra de Deus no coração, porque é dele, do coração, que fluem também aquilo que falamos, aquilo que pensamos e aquilo que teclamos e compartilhamos. É interessante, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou lá em Mateus capítulo 12, verso 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Se nós tivermos a nossa mente, o nosso coração totalmente preenchidos pela palavra de Deus, de nossos lábios fluirão exatamente palavras de consolo, palavras de refrigério, palavras de encorajamento, palavras de empatia, de virtudes relacionadas a alguém que ama Deus, de virtudes relacionadas a alguém que ama o próximo, de virtudes relacionadas a alguém que se deleita na palavra de Deus. Do contrário, irmãos, nós acabaremos externando uma total poluição interior, pois a palavra de Deus mostra que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Por isso se faz extremamente necessário nós guardarmos exatamente a melhor coisa, que é a palavra, no melhor lugar, que é o nosso coração, guardando assim o nosso coração pelo viés da palavra de Deus, que norteia a nossa vida, que norteia a nossa conduta, e que é, de fato, como temos aprendido, a nossa única regra de fé e prática. Que seja ela, a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, como esse mesmo Salmo, no verso 105, certamente vai expressar e condicionar essa verdade. Que as nossas disposições, que as nossas motivações, todas elas certamente descortinadas pelo Senhor, sejam santas na presença do Senhor, sejam encontradas puras, santas, retas, piedosas, na presença de um Deus que é onisciente, que sonda de fato o nosso coração e que conhece o nosso interior. E por fim, irmãos, a terceira recomendação do salmista é que ele nos aponta que guardou a melhor coisa, a palavra de Deus, guardou certamente no melhor lugar, que era o coração, mas ele guarda exatamente com um firme propósito. E aqui ele conclui o versículo apontando para este propósito. Ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se há um real e firme propósito na vida do cristão, é exatamente a fuga do pecado. Ele fugir do pecado. Um dos alvos da vida do cristão é certamente triunfar sobre o pecado que tenazmente os assedia. Todos os dias, por todos os lados, nós somos bombardeados pelas pressões, pelas ciladas, pelas tentações do inimigo, com o propósito de nos levar à queda. E a grande receita para triunfar sobre esse mal é exatamente a comunhão com a palavra de Deus e o deleite por viver naquilo que nós aprendemos nela, por meio dela, na ação do Espírito Santo. Dwight Lyman Moody, ele certa vez escreveu na capa da sua Bíblia, ele escreveu o seguinte: ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Irmãos, nós nos afastamos do pecado à medida que nós nos aproximamos da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós nos distanciamos da palavra de Deus à medida em que nós flertamos com o pecado.
Nós não podemos guardar a palavra de Deus no coração e ao mesmo tempo abrigar pecados. Somente o Evangelho é que certamente tem poder para a instrução e santificação da nossa vida. Como já foi dito, a nossa mente diariamente precisa ser ocupada pela palavra de Deus. Na medida em que lemos a palavra de Deus, ela nos lê. Quando nós a examinamos, ela nos examina, ela nos corrige. Isso é muito importante, irmãos. Todo cristão vivo, forte, robusto, verdadeiro, íntegro, reto, cheio do Espírito Santo, piedoso, são homens e mulheres que têm realmente fome, sede e deleite, prazer de estar em comunhão com Deus por intermédio da leitura da sua palavra. Somente aqueles que meditam na lei de Deus de dia e de noite é que são como árvores frutíferas plantadas junto à corrente de águas. O ímpio que rejeita certamente a palavra de Deus, ele pode até alçar voos elevados, mas os seus voos são apenas como uma palha que o vento dispersa e é totalmente sem paradeiro. Portanto, irmãos, eu quero finalizar exatamente rogando ao Senhor que a palavra de Deus seja de fato a lâmpada para os seus pés e a luz para a sua caminhada, para a sua jornada nessa vida, sobretudo a sua jornada cristã. Portanto, possamos guardar a palavra de Deus e guardá-la em nossos corações, a sede dos desejos, a sede das emoções, com um propósito, para que não venhamos certamente a pecar contra o Senhor, a fim de que em tudo o nosso Deus seja de fato glorificado. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que essa de fato seja a sua oração, mas que esse seja também o seu firme propósito e que a sua vida em tudo possa glorificar ao nome do Senhor. Que por sua graça e que por sua misericórdia o Senhor o abençoe, o Senhor o assista e o Senhor continue a o instruir por meio da sua santa palavra. E Deus te abençoe, em nome e para a glória de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, em resposta àquilo que acabamos de ouvir, sermos instruídos pela palavra do Senhor, nós entoaremos mais um de nossos hinos. É um hino bastante conhecido, que é o hino de número 110A, intitulado Crer e Observar. Em sua casa, com alegria, com reverência, louve a Deus, tribute ao Senhor, cante com todo o seu coração, por meio da letra, da melodia deste hino tão precioso. Hino 110A, Crer e Observar. Convido novamente ao diácono Isaac, que está conosco aqui também nesta oportunidade, a fim de que possa nos conduzir no momento em que entoamos esse hino ao Senhor.
antes da bênção, que será impetrada pelo reverendo Neto, temos alguns avisos para os irmãos. Primeiro, que amanhã se inicia a nossa semana de oração, certo? Da forma que a gente vem já fazendo pelo aplicativo Zoom, certo? Se você não tem instalado e quiser participar da nossos cultos de oração, que tem sido momentos abençoados, gratificantes, apesar de às vezes algum contratempo, mas tem sido muito bom orar com os irmãos, ler a palavra de Deus, com os irmãos que têm conseguido participar, que têm interesse em participar do culto de oração. O irmão fica à vontade, mas tem sido momentos muito agradáveis na presença do Senhor, os nossos cultos de oração. Então amanhã iniciamos a nossa semana de oração, todo dia, às 19h30. Queremos também agradecer aos irmãos, você que tem entregado o seu dízimo, tem ofertado também, mesmo com as dificuldades de usar o aplicativo ou se dirigir ao banco, uma agência bancária, ou que o tesoureiro se dirija também à sua residência, mas nós queremos agradecer a todos os dízimos que têm chegado, as ofertas, as doações para que possamos montar cestas básicas para alguns irmãos necessitados, alguns outros irmãos também que não são da nossa igreja, mas temos também conseguido ajudar também a esses irmãos das nossas congregações, principalmente ali em Beberibe, no Córrego do Moreira, também temos ajudado. Então, queremos lhe agradecer e pedir que o irmão continue ofertando, doando para a cesta básica, também entregando o seu dízimo para a manutenção da casa do Senhor, para pagarmos os nossos compromissos e também para ajudarmos aquelas pessoas que têm passado por necessidade e muito mais ainda nesse momento de pandemia, né? Queremos também parabenizar todos os aniversariantes da semana. Tem aí no nosso boletim quais são os aniversariantes, quem são. Vai aparecer aí um QR Code aí na tela com o nosso boletim desse lado aqui. E aí você consegue acessar o boletim por esse QR Code ou também pelo link que está aí na descrição do vídeo, né? Você baixa aí um pouco o vídeo e tem a descrição, tem o nosso boletim, onde tem artigo, textos importantes e tem os aniversariantes da semana da nossa igreja. E ao mesmo tempo pedimos que você divulgue esse canal para os seus amigos, peço que eles se inscrevam para que a gente possa habilitar outros recursos, né, no canal do YouTube, que ele só habilita a partir de certo número de inscritos, né? E no mínimo 1.000 inscritos já habilita algumas funções, e aí precisamos também impulsionar nosso canal com a inscrição e divulgação, mas isso iremos com paciência atingir esses números necessários, né? Por fim, irmãos, continuemos orando pelos enfermos da igreja. Pedimos também que os irmãos que oremos pelos governantes e pelos profissionais da saúde, né, que estão aí na linha de frente dessa pandemia, alguns contraindo o vírus, alguns se recuperando, infelizmente outros vindo a óbito, mas sem deixar o exercício da profissão, e pedimos que nós oremos por esses irmãos e por esses profissionais da saúde, que os governantes também tenham sabedoria para enfrentar esse momento de dificuldade pelo qual atravessa o Brasil e o mundo. E também nesse sentido, irmãos, oremos pela família do nosso irmão Pedro Solon. Fomos informados durante a semana que nosso irmão veio a falecer, e muito provavelmente em decorrência desse vírus, dessa enfermidade. Pedimos que oremos por sua família. Ele não precisa mais de oração, pois está na glória,
com o Senhor, mas oremos por seus familiares que ainda estão passando por momentos de tristeza, né? Vamos ter agora, então, a bênção com o nosso reverendo Neto. Receber a bênção, irmãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre o seu lar, seja sobre todos os nossos irmãos que se espalham por toda a face desta terra, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, eterno, incomparável amor de Deus, o nosso Pai, poder, as alegrias e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós, na noite deste dia e para todos sempre. Amém.